Olá, vamos olhar essa estrutura aqui. Uma estrutura simples, uma parte de um prédio de 4 andares, provavelmente. A questão é, eu tenho um balancinho aqui, mas um balanço de 1,30 m, nada absurdo, certo? Um vão aqui de 3,5 m, certo? Aqui eu tenho um vão de 3,5 m, aqui eu tenho um vão de 5 metros, nada absurdo. Certo? Aqui está a minha planta baixa, certo? Então são 6 pilares, aqui eu tenho uma laje em balanço, tudo armado no eixo Y, certo? Vigas de 15 por 40, beleza, certo? A questão é, a primeira questão que a gente vai ver é que, por exemplo, o P6, tá? O P6 é um pilar que ele está oposto a um balanço, certo? Então, ele vai ter uma solicitação menor e ele está oposto a, ele tem um vão e do lado oposto desse vão tem um vão considerável. Então, ele vai ser bem pouco solicitado, certo? Eu consigo ver isso claramente porque é um pilar no prédio de 4 andares que está com 4 barras de 10 milímetros, certo? O P3 aqui também, ele também está com 4 barras de 10 de cima a baixo. Por quê? Basicamente porque o P3 também está oposto a esse balanço aqui, esse vão considerável, certo? Agora, vamos olhar, por exemplo, o P5, tá? O P5 já apresenta um comportamento interessante, que é o quê? Que o P5, se for olhar o detalhamento dele, basicamente, no último andar ele está com 10 barras, certo? No penúltimo andar ele reduz para 8, certo? No antepenúltimo andar ele reduz para 6, né? E depois no térreo ele volta para 8 e o arranque é de 8. Então é uma armadura bem interessante, né? Geralmente não acontece isso numa estrutura, né? Por que ele começa com uma área de aço média, né? 8 barras, certo? Reduz para 6 e depois volta para 10. O que está acontecendo nessa estrutura? Tá? Inclusive, eu vejo que o P5, o P4 e o P1 estão todos com essas solicitações, certo? Então, é uma solicitação bem interessante. Já o P2, ele tem uma solicitação também interessante. É o que? Ele, se eu for ver o detalhamento, ele começa com 8 barras de 10, depois ele vai para 6 barras, então reduz a quantidade de barras, né? 4 mais 2 aqui, tá? Depois ele vai para 6 barras de 10 novamente, então ele mantém aqui essas 6 barras, certo? Porém, depois ele termina ali no térreo com 10 barras de 12.5, certo? E no arranque 10 barras de 12.5, tá? Essa armadura grande no térreo é normal, tá? Porque a gente tenta reduzir a seção ao máximo, nem que no primeiro andar ele tem uma armadura considerável, logo depois ele vai reduzindo, tá? Isso é uma coisa que a gente faz em prédios, tá? A questão é essa armadura aqui, por que tem a armadura aumentar, por que tem a armadura maior no último andar, tá? É uma coisa que acontece? Sim, é comum isso em projetos. A questão é, muitos engenheiros pensam, se no último andar eu preciso de 10 barras de 10, eu vou fazer todo o pilar com 10 barras de 10, certo? Para padronizar, porque se você entregar um projeto, uma obra, onde o terceiro andar tem uma solicitação, tem uma armadura, e o quarto andar tem mais armadura, vai ser considerado estranho, você vai ter que explicar, e muitos engenheiros nem sabem, eles falam, é porque o computador diz isso, tá? E depois fica com fama de engenheiro que é só operador do computador, tá? Então, isso é um problema, certo? A questão é, por que tem essa área de aço elevada? Por que é uma área de aço maior no último andar? Bom, primeiro motivo, eu vou até demonstrar na minha planilha, certo? Mas é o que? Bom, aqui eu lancei na minha planilha, certo? Um pilar de 15 por 35, mesma coisa que tem no projeto, certo? Altura de 3 metros, carga de 5 toneladas, isso estimado, né? E uma viga de 15 por 25 com vão de 5 metros, tá? Estimado aqui, provavelmente isso mesmo, tá? Mas se for uma pequena diferença, o princípio se aplica ainda, tá? A questão é, esse pilar está com 10 barras de 10 milímetros, certo? Que é a armadura que a gente tinha no resultado, certo? Agora, por que no penúltimo andar é menor? Bom, aqui a gente entra numa coisa secreta, tá? É uma coisa mística que a gente chama de proteção, tá? Proteção é uma mágica, tá? Pelo menos que você fala com 80% dos engenheiros, eles acham que é isso, tá? Mas proteção nada mais é que aplica uma compressão numa peça e ela vai se tornar, ela vai ganhar uma capacidade de resistir a esforços de momento vetor, certo? Por que isso? Bom, basicamente, a gente vai ter duas solicitações principais, que é compressão e tração em uma estrutura, certo? E numa peça que sofre um momento vetor, ela vai ter tração, certo? Tendo tração, a gente tem que armar para essa tração, certo? Agora, e se eu comprimir uma peça? Bom, se eu comprimir uma peça, sabendo que a compressão é o contrário de tração, conforme eu vou comprimindo a peça, eu vou reduzindo a tração dessa peça, certo? Então, quando tem uma compressão maior, a área de aço é menor. Certo? Então, isso que é proteção. Tudo que você fala de proteção é só isso, tá? Não tem nada de místico nisso, tá? A questão é, pilar aqui com 15,35, 5 toneladas, 10 barras. Eu aumento para 10 toneladas, continua em 10 barras, mas vai reduzindo, né? 12 toneladas já vai para 8, 15 toneladas fica mais próximo, 16 vai reduzir novamente, 17, 18 já foi para 6, tá? Então, conforme eu vou aumentando a carga do meu pilar,
vai reduzindo a solicitação de aço, certo? Conforme eu aumento a carga aplicada, dentro de um limite, claro, porque senão eu colocava 50 toneladas e daria zero, mas na prática volta a ser uma área de aço absurda. Por que isso? Bom, porque conforme eu vou comprimindo, eu vou reduzindo tração, mas eu vou aumentando a compressão. O concreto resiste à compressão, mas tem limite, né? Tudo tem limites, tá? Uma hora vai chegar o quê? Vai chegar num ponto que quando eu começo a comprimir muito, o concreto começa a falhar e eu tenho que colocar aço para resistir à compressão, certo? E aí começa a surgir muito aço mesmo, tá? Então eu vejo que esse pilar aqui com 5 toneladas precisa de 10 barras, com 18 precisa apenas de 6. Claro, eu vejo que está em 98%, certo? Se eu aumentar para 19 toneladas, já reduz para 95, 75 agora, só que aumentou para 8 barras, né? Então, conforme, esse ponto crítico aqui, né, o sweet spot, seria 18 toneladas, né? Por quê? Porque eu sei que com 25 já volta 10 barras, eu sei que com 30 já é 14, 35 já é 18, 40 já vai 24 barras, e aí, conforme começa a piorar, né? Então, eu sei que no concreto, quando eu aplico uma certa carga, ele tem uma carga beneficial, certo? E se eu tenho uma carga abaixo disso, ele precisa de mais aço do que isso, certo? E basicamente isso que é a proteção, tá? Que eu vou aplicar uma carga que vai reduzir a área de aço necessária, se possível, a zero em uma viga, né? Um pilar é um pouquinho mais complicado, certo? Mas é possível também, tá? Dependendo da seção, certo? Então, ok. Então, se eu tivesse uma carga maior, ele teria menos aço. E é isso que acontece, tá? Eu vejo que esse pilar aqui, no primeiro andar, ele estaria aqui o P1, certo? Ele está com 4 toneladas, certo? Quando eu vou para o segundo andar, ele já vai para 10 toneladas. Quando eu vou no terceiro andar, de cima para baixo, né? O quarto, terceiro, agora o segundo, 16 toneladas. No primeiro, eu tenho 23. E no térreo aqui, então, eu tenho 27 toneladas. Chegando na fundação aqui, 27,4 toneladas, tá? Então, eu vejo que essa compressão aqui está me ajudando até um ponto. Depois, quando passa aqui do piso 3, né? Daí ela volta a aumentar, certo? Então, dos 3 aos 6 metros é o ideal, depois aumenta de novo, ok? Então, isso é o primeiro motivo. Tem outros motivos? Tem outros dois motivos. Segundo motivo, então, que tem, voltando para a planilha, mas eu vou exemplificar aqui também, tá? Envoltórias, esforços nas vigas, tá? Essa viga gera um negativo de 1,22. Já no andar de baixo, eu tenho um negativo de 1,63. Bom, esse negativo aqui é maior. Sim, porém, a gente tem outra questão, que é o quê? Bom, voltando para cá, certo? E pensando nesse pilar aqui, tá? Esse pilar aqui, digamos, essa viga gerou um negativo, vai todo para esse pilar aqui, tá? Então, esse 1,22, esse pilar vai receber 1,22. Já essa viga gerou 1,6, só que esse 1,6 vai vir 0,8 para esse pilar e 0,8 para esse pilar. Então, essa viga que gerou 1,6 vai só gerar 0,8 e 0,8, já que ela gera 1,2. Então, quando eu tenho um negativo no último andar, ele tende a ser mais solicitado. Novamente, vimos na planilha isso aqui, tá? Então, esse pilar aqui com 5 toneladas, com uma viga de último andar contínua, 10 barras. Se fosse um intermediário com a viga contínua, 6 barras, tá? Então, novamente, quando eu tenho negativo gerado por uma viga, certo? No último andar, ele tende a gerar um pilar mais armado, certo? E uma terceira hipótese também que vai acontecer, que a gente vai ver também, que é o quê? Bom, que essa viga aqui, de todos os andares foi feita viga de 40, porém, no último andar foi feita vigas de 25. Por que aconteceu isso? Bom, muitos engenheiros pensam, eu tenho todos os andares com vigas de 40, só que o último andar é menos solicitado, porque não é uma laje de cobertura, ela não é uma laje que vai ter pessoas andando em cima, não vai ser uma laje que vai ter uma sala, não vai ter movimentação, então eu vou considerar, vou ter uma carga menor. Tendo uma carga menor, eu posso diminuir a viga. Que não é verdade, tá? Por quê? Porque a viga, o principal fator de uma viga é o vão dela, tá? A carga aumenta, né? Com certeza aumenta um pouco, mas não é tanto assim. Então, outro problema que a gente tem é que essa viga aqui ela foi reduzida, o que não é o ideal. O ideal é manter um padrão de viga, certo? Porque, vamos voltar para cá, eu vou atribuir a essa viga uma seção de 15 por 40, tá? Aqui é a mesma seção que eu tinha em todas as outras vigas, né? 15 por 40, certo? E vou atribuir a essas peças, ok? E vou rodar novamente. Voltando para cá, voltando para a viga de último andar contínua, 10 barras. Mas 10 barras com uma viga de 15 por 25. O que acontece quando eu faço uma viga de 15 por 30? 8 barras. Se eu tivesse feito uma viga de 15 por 35, 6 barras. Se eu tivesse feito uma viga de 15 por 40, 4 barras. Tá? Então, o que acontece? Se você faz o último andar com uma viga menor, ou se você remove um pilar do último andar ou algo assim, essa viga vai se tornar muito mais solicitada. Se tornando muito mais solicitada, ela vai gerar um momento de fator negativo. Gerou um momento de fator negativo num pilar que não tem compressão,
a área de aço salta para cima, certo? Vai dar uma área de aço absurda, certo? Agora, com essa estrutura rodada novamente com vigas de 40, vai acontecer o quê? Bom, o P6 vai se manter, né? O P6 continua com 4 barras de 10 por todo ele, não tem muito o que reduzir, certo? O P5, bom, o P5 vai ter uma armadura de 4 barras de 10, e depois na base aumenta para 6 barras 12.5. Agora está normal. Ou seja, ele tem os andares com armadura mínima e depois ele aumenta. Agora é uma coisa normal. O P2, novamente o P2 também. Ele começa, claro, é o mais solicitado, né? Então ele começa com 4 barras de 10, ele aumenta para 6 barras de 10 na terceira laje de cima para baixo, e depois ele dá uma armadura considerável por ele estar muito solicitado. Esse pilar aqui chega a 52 toneladas, então ele acaba tendo 10 barras 12.5 se eu for manter essa seção. Eu poderia aumentar? Poderia, mas aí eu teria que também acabar modificando o arquitetônico ou ajustando alguma estrutura, né, para fazer esse pilar de 15 por 50, entende? Mas tem como, certo? Agora, o P1 e o P4, o que fez? Agora ele foi para 6 barras de 10, mas ainda assim ele tem 4 barras de 10 no último andar. Por quê? Porque o último andar ele acaba tendo uma viga baldrame que é pouco solicitada também, tá? Mas agora está dentro do padrão, né? Eu só vou ter que colocar 6 barras de 10 ao invés de 10 barras de 10. E claro, se eu tivesse feito essa viga de 50 ao invés de 40, teria ido tudo para 4 barras de 10, certo? Agora, por que que é comum acontecer isso aqui? Bom, basicamente porque é feito vigas de baixa inércia e não é muito planejada a concepção, certo? Outra coisa que acontece é que no meu caso gerou isso, tá? Mas é muito comum em estruturas acontecer o quê? Que o projetista pensa que a estrutura vai ser tenta padronizar a estrutura. Então, se deu as 10 barras 10 aqui, ele tem 10 barras 10 por toda a estrutura, tá? Outra coisa que acontece é que na configuração do software, já coloca, nunca reduza a armadura, tá? Alguns softwares já vem com essa configuração, tá? Então, já é configurado para nunca reduzir a armadura, vai acontecer o quê? Que ele vai dar 10 barras de 10 por todo o pilar, quando na verdade é um pilar que poderia ter 6 barras de 10, ou até, dependendo do caso, 4 barras de 10, mas que por um erro de concepção foi para 10 barras, tá? Por isso que no curso CIPCAD eu gasto 7 aulas só falando sobre configuração, porque é muito importante o que você está calculando, como que você está calculando, quais as configurações que você está usando, certo? E quando você planeja uma estrutura para dar os resultados exatos e não o resultado padronizado, pode acontecer o quê? Que você encontre o erro da sua concepção, certo? O erro da concepção estava no quê? Estava nessa viga de 15 por 25 ao invés de 15 por 40, por ser o último andar, tá? Claro, né? Não ajuda também ter vãos diferentes, né? Esse vão diferente aqui acaba gerando um negativo nesse pilar aqui, mas não é nada absurdo, tá? Agora foi para ponto 8, né? Reduziu consideravelmente, tá? Mas essa questão de que o modelo de cálculo que você faz pode gerar uma área de aço maior? Pode, tá? Mas o erro geralmente é lançar alguma coisa pronta sem analisar o que você está fazendo, sem analisar as envoltórias, sem analisar a configuração, tá? Isso acaba sendo muito importante, tá? E é perfeitamente possível, numa estrutura que está com uma área de aço maior no último andar, a gente eliminar essa área de aço por uma pequena mudança da concepção, certo? A gente viu que era de 6 barras de 10 foi para 6 barras de 10, tá? E não, como eu falei, né? Se a gente redistribuir os esforços, eu posso ver aqui que agora está com 4 barras de 10, né? É um modelo um pouquinho diferente, né? Talvez a carga seja de 1 tonelada ao invés de 0,8, tá? Aqui foi para 6 barras de 10. Coeficiente de redistribuição. Por exemplo, se tivesse trabalhado com coeficiente de redistribuição de 10%, poderia ter reduzido a 4 barras de 10 novamente, né? Então, qual coeficiente de redistribuição você está usando? Por que você está usando ele, tá? Que também é uma modificação, né? Geralmente, o ideal é trabalhar com coeficiente de redistribuição baixo por questões de vento, certo? Mas o coeficiente de redistribuição zero, né? Não trabalhar ele sem redistribuição, pode dar esses picos de momento trator. Inclusive, muitos engenheiros trabalham com redistribuição maior no último andar, que é o último andar é o que menos tende a ajudar no contraventamento, certo? Mas é o que tende a gerar maior momento trator negativo no pilar por ter apenas um andar de baixo e não um andar de cima, tá? Mas também é uma coisa que a gente tem que analisar na estrutura, como que você vai trabalhar essa estrutura. Certo? Esse efeito ele acaba sendo mais forte, né? Digamos, ele acaba sendo mais importante em obras pequenas, né? Então eu vejo que em 4 andares acontece, né? Claro, se eu tivesse uma obra de 20 andares, a área de aço mínima do pilar ia ser tão alta que não aconteceria esse efeito, né? Mas em uma obra de até 6, 8 andares, ainda acontece esse efeito de no último andar eu ter uma solicitação muito grande por eu estar trabalhando com pilar de baixa inércia, né? Principalmente no eixo fraco dele, tá? Então, basicamente seria isso. Cuide bem o que você está configurando, cuide bem a sua concepção, e essa área de aço maior no último andar é normal para uma concepção mal planejada, beleza? Então seria isso. Até a próxima.